Eu soube pelos nossos assistentes que nós estamos numa condição bastante promissora. Parece que houve uma disposição de análise da proposta profissional, no sentido de se ter, então, uma convenção coletiva com 10 dos 22 suscitados. É isso mesmo, Alexandre? Uhum. Nós então estamos a aguardar a posição dos suscitados que se comprometeram a analisar a proposta profissional e então hoje se posicionar. Então eu passo a palavra ao senhor advogado que representa os suscitados. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Nós conversávamos há pouco, eu e o Dr. Zornig. O que aconteceu foi o seguinte nesse processo. A proposta que partiu do patronato, como nós estamos muito distantes do piso profissional pretendido pelos médicos, em virtude da condição coletiva que a categoria geral apresenta, né? Os pisos de enfermagem, dos serviços de apoio são muito baixos, então não haveria sentido nós fixarmos um piso de 10, 11 mil reais para um médico, enquanto um técnico de enfermagem ganha R$1.000. A condição de saúde é realmente bastante complicada. O que nós sugerimos? Que houvesse uma adesão, já que estamos sem convenção desde 2010, a todas as convenções fechadas durante esses anos, e então passaremos a negociar agora um novo termo para 2015. Mas conversávamos há pouco e parece que pelo Sindicato dos Médicos não há interesse dessa forma. Haveria interesse em se aderir, mas excluindo o piso, excluindo a jornada para dar continuidade nesses termos a julgamento, que não nos interessa. Nós gostaríamos que o litígio se encerrasse por completo na data de hoje. Acredito que não há condições para isso. Então, creio que nossa composição não terá sucesso. Ao que eu estou entendendo, a única pendência diz respeito ao piso e ao reajuste, é isso? Ao piso e jornada. E jornada. E jornada. Puxa, mas se já há uma disposição da categoria patronal em termos novamente convenções coletivas, eu acho que já é um importante avanço. Eu instaria o sindicato profissional, então, a rever a posição. Eu acho que se poderia pensar na adesão, e aí eu vou fazer uma outra proposta, talvez convergindo com o sindicato profissional, de os senhores continuarem negociando, porque eu acho que a proposta de 10 é só uma proposta. Sim. Não é algo fechado. Quer dizer, talvez se pudesse, então, continuar um pouco mais a tentativa de negociação quanto ao piso. O que o sindicato profissional pensa? É que não houve uma proposta concreta de um piso melhor para a categoria. Então, o último piso estava em quanto, doutor? A Assembleia decidiu que aceitaria esse acordo parcial, mas sem incluir o piso e a jornada. Certo, eu acho... ficaria okay. para dissídio agora. Eu também acho interessante, mas antes de ir para dissídio, por que não tentar negociar mais um pouco? Para ver se chega a uma alternativa de piso e jornada? É possível? Vale a pena tentar isso? Porque nós estamos muito distantes. Esse é o problema. A proposta que nós havíamos formulado anteriormente seria dentro desse espírito de estender as normas coletivas da categoria preponderante para os médicos, seria aplicar a reposição dos pisos da enfermagem, que dá algo em torno, me foge o número agora, mas algo em torno de 30% nesses anos todos, para que depois passássemos a negociar. Então, o piso que seria proposto para os médicos, eu acredito que é algo em torno de R$3.500, mas não é um número certo, que nós não nos debruçamos nesses cálculos diante da recusa do sindicato. Certo. Os senhores já viram como é que está isso em âmbito supraestadual? Como é que está nos outros estados? Como é que está os pisos? Eu até apresentei isso ao Sindicato dos Médicos. O estado de São Paulo hoje pratica um piso de R$3.400 para médicos. Então, nós chegaremos perto disso. Para que jornada? Para a jornada de 4 horas. Mas a jornada de 4 não é o que vocês estão propondo? A jornada é essa. Então, tudo bem. A gente poderia já dizer que a jornada está... Há um consenso em termos da jornada de 4 horas ou não? É que acho que o conflito que se apresenta hoje, que o sindicato gostaria de deixar excluído da negociação, é o reconhecimento em convenção coletiva da escala 12/36, ou 12/84, em alguns casos. Desculpe, eu não compreendi.
não incluir na convenção coletiva? O sindicato profissional não pretende a inclusão dessas escalas de compensação para que possa prosseguir nas negociações. Nós gostaríamos que, obviamente, as escalas fossem reconhecidas em convenção coletiva. Então, veja, é difícil para a gente que entra aqui de terno no ar-condicionado e pega coisa assim, né, na marca do pênalti aos 45 do segundo tempo. Quer dizer que o que tá dificultando é o fato de se fixar. Vamos voltar só para a jornada. A questão da inclusão do turno de revezamento. Para o sindicato profissional, turno de revezamento não, perdão, 12 por 36, não é isso? 12, é que os médicos fazem plantões, às vezes, uma vez por semana, só de 12 horas. Mas a nossa questão é a seguinte, a gente tem acordos com os empregadores direto, com um piso muito melhor do que esse piso que é oferecido. Um piso num valor em torno de 75 a hora, acho que 74 a hora. Então, a gente, fazendo um acordo com piso assim baixo, inviabiliza, né, as outras convenções, né? Acaba criando um problema para a categoria, aqui para o sindicato, né? Por isso que a gente aceita, em assembleia foi decidido aceitar que se fizesse o acordo com todas as outras cláusulas, excluindo o piso, que a gente reivindica um piso de 11 mil e alguma coisa, né, que é o piso da FENAM, das entidades médicas, e o piso oferecido é de em torno de 3.500, a gente não pode aceitar esse valor, vincular esse jornada. Então, o que não pode entrar por enquanto é jornada e piso. Mas os senhores estão de acordo em incorporar... O sindicato não teria nenhum problema em assinar um acordo parcial, né, com todas as outras cláusulas, mantendo essas questões de Só para eu entender, eu peço mil perdões, é para eu entender mesmo. Todas as outras cláusulas da onde? Eu não entendi bem. Do acordo coletivo que... Da convenção coletiva com os outros empregadores, com os outros sindicatos, né, com as outras categorias. A ideia seria estender a convenção geral, Excelência, dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares, para os médicos, já que nós temos um lapso muito grande, um lapso temporal muito grande sem convenção. Então, a ideia seria provisoriamente estender essas condições coletivas para os médicos. Que chama-se convenção geral... popularmente se chama só convenção geral. Só para o PUNAT aqui, o que é? É a convenção da categoria preponderante, né, do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de cada região. Entendi. Então, a ideia seria essa, seria estender essas condições. E vocês estão de acordo com isso? Sim, a nossa ideia é essa, estender, só que nós não chegamos a consenso, porque aí se estendem essas condições coletivas da categoria preponderante para os médicos, e nós ainda teremos a lacuna, que é o mais importante, né, regulamentação de plantões e piso. E diante do não aceite, aí não dá. Daí não dá, porque nós estamos cedendo um benefício sem contrapartida de solução integral do conflito. Mas não dá para deixar para o tribunal julgar? Mas os hospitais e clínicas não concordam, entendem que a melhor solução seria, de fato, a negociação. Seria voltarmos ao status que tínhamos antes, porque é evidente que o piso de R$11 mil é bastante justo para os médicos. É até pouco dinheiro dada a responsabilidade. Convenhamos, né? Sem médicos não há hospital. Exato. Você pode, não tem como existir hospital sem médico. Quer dizer... Só que se nós voltarmos no tempo, o piso lá em 2009 era em torno de R$2.500. E era celebrado dessa forma, justo ou injusto, mas era que muitos hospitais do interior podem pagar, o que é de alcance para que haja viabilidade do negócio. Eu sei. Eu não sei se vale a pena discutir aqui, mas vamos... Esse negócio do mais médico, tal, eles estão pagando 10 mil. Mas é o governo. Ok. O que eu quero dizer é que digamos que é o salário que se paga do ponto de vista de uma perspectiva internacional, do mínimo necessário para você ter um médico. Não, eu não discuto nem a justiça da remuneração, Excelência. O que vem como argumento aqui é que existe uma dificuldade geral da categoria para honrar com esses salários. Os salários da categoria preponderante são baixos, eu reconheço, mas não são má vontade ou irresponsabilidade ou que os hospitais estejam apresentando grandes lucros. Pelo contrário, a situação da saúde é notória, de perigo, de fechamento das instituições. Mas nós não conseguimos acompanhar, não tenho nem justificativa econômica para partir de um piso que era R$ 2.500 em 2009, e a partir de agora ele passa a ser R$11 mil, enquanto o meu técnico de enfermagem continua ganhando os seus R$1.000 e vai continuar. Não dá para pensar num valor de 6, 7 mil de piso, sindicato profissional?
A gente não levou isso para a Assembleia, esse valor, né, de 7 mil. Mas o movimento médico vem já há alguns anos numa perspectiva de melhorar tanto os pisos quanto os vínculos de trabalho que os médicos têm com os locais de trabalho. Eu só pondero que, como nós estamos desde 2010 sem convenção, me parece que a fixação de um piso, e veja, é um piso salarial, não impediria a consecução de acordos como os senhores têm feito. Eu concordo que vocês precisam mostrar para a categoria um certo avanço, porque vamos convir também, doutor, que desde 2009 para cá passaram-se 6 anos. Sim. Então não dá para pensar no mesmo piso de 2009. Por isso que eu proporia talvez 6 mil. Vocês poderiam arcar com um piso de 6 mil? Eu teria que fazer novas assembleias, Excelência, e acredito que... Qual seria a avaliação que o senhor tem da viabilidade de aceite disso? Veja, se nós aplicarmos a súmula 370 do TST e fixarmos esse piso para as 8 horas, perfeitamente. Agora, para 4 horas, eu dobrar o que eu estou propondo hoje é tecnicamente impossível. Fica menos. Aí fica menos, está oferecendo 3.500 para 20 horas, aí ele vai oferecer 6 para dobraria o piso, 8, evidente. Né? Dobraria a proposta que eu fiz. Esse piso chegaria a 7 mil reais, acredito, mas para... A proposta é a mesma que você fez. Sim, é a mesma. É o que eu disse. Acho que o impasse é incontornável, pelo que eu estou sentindo. É complicado. Então, nesse caso, o senhor, daí, como o sindicato propõe incorporar a maior parte das cláusulas, vocês, nesse caso, vocês não concordariam? Se houver prosseguimento do dissídio em relação a qualquer das cláusulas, aí nós não concordamos em estender os benefícios, porque a nossa proposta, veja, Excelência, nós estamos aqui concedendo mais de 30% de reajuste de uma vez só. Evidente que alguns hospitais já devem ter concedido esse aumento, porque não deixariam seus profissionais 5 anos sem aumento. Então, é isso que eu estou pensando. É inacreditável que não tenha havido. Com certeza, quem contrata médicos em regime CLT já deve ter concedido os aumentos, mas alguns talvez não. Então, nós estamos cedendo aqui um aumento de 30% de uma vez só e, num primeiro momento, não temos contrapartida de flexibilização de piso. Então, a proposta seria condicionada ao encerramento de todos esses dissídios que estão em julgamento desde 2010. Seria um acordo global que encerraria esse desgaste, encerraria essas demandas que se arrastam por 5 anos. Isso a categoria não aceita. Isso a categoria não pode concordar, porque a gente está discutindo especificamente isso, a valorização do profissional. E eu duvido que algum lugar consiga contratar um médico para 20 horas por semana com esse valor de R$3.000, R$3.500. Não acredito que tenha alguém conseguindo contratar com esses valores. Então, é um piso que está completamente fora do que se pratica no mercado, né? E o que a gente acaba vendo é uma informalidade do trabalho do médico nos hospitais e em todos os outros lugares, né? Nas clínicas. Contrata um médico como pessoa jurídica, RPA, todas essas outras contratações que a gente... Então, o que o sindicato defende é que se faça um piso adequado, um piso ético, um piso que favoreça a categoria e que haja contratação desses médicos de uma maneira formal. Senão fica essa coisa que os médicos não têm nenhum vínculo aí com o local onde prestam atendimento. Né? Eu vou pedir licença às partes, eu vou dar a palavra ao Ministério Público. Foi relatado que existem vários acordos coletivos já firmados estabelecendo um piso diferenciado. Né? Também existe a informação de que a prática no mercado é de valores salariais bem superiores ao que é hoje proposto pelo sindicato patronal. Não seria possível, imagino eu, que talvez pudesse ser alguma solução viável, fazer um levantamento dos valores que vêm sendo praticados efetivamente, né, na contratação dos médicos e a jornada também que está sendo realizada e, a partir daí, se tentar chegar a um valor mediano. Boa ideia, porque nós estamos a falar aqui sobre hipóteses. Sim. Excelência, me permite, o acordo que faz referência ao sindicato profissional, que tem essa carga horária diferenciada, não é segredo para ninguém, porque isso já foi submetido ao tribunal por diversas vezes. É o acordo com a Fundação Municipal de Saúde, é o acordo com a fundação que é responsável pela manutenção do Hospital do Idoso
e de outros estabelecimentos de saúde vinculados ao poder público municipal. Então, dada a essa condição também de sustentação pelo poder público, é que há esses acordos diferenciados. Dou razão para a doutora, mas aí a gente entra numa discussão ideológica e de possibilidade ou não de contratação dos médicos como autônomos, terceirização de serviços médicos, que não vai acabar numa convenção coletiva. Fato é que de verdade... Não acho que seja ideológico, doutor, acho que seja de cumprimento ou não da lei. Quando mas... você usa expedientes que visam camuflar a relação de emprego, mas não é ideologia. É o que eu me expressei mal, perdão, excelência, não digo camuflar a relação de emprego, mas existem médicos que prestam serviços de forma autônoma e independente dentro dos hospitais, claro, e que ganham muito bem, muito acima, claro, disso. É que a gente sabe que muitas empresas, isso pela experiência que trago do MP, utilizam a pejotização como instrumento de... Não, e não é isso que estimulamos, mas claro, de fato existe. Aí acho que a procuradora estava se referindo a isso. Né? Mas aí acho que teremos dificuldade, porque o número de médicos empregados na cidade é bastante baixo. Então, isso faria referência a um número de profissionais bastante pequeno, porque a grande maioria dos médicos em Curitiba, e especialmente no interior, trabalha em regime autônomo, trabalha em regime independente. Aí, corretamente ou de forma ilegítima... Talvez me permite, talvez se e isso de fato é um problema crônico na categoria, doutora Viviane, fosse o caso do sindicato profissional estabelecer com o Ministério Público do Trabalho de investigação por inquéritos, a empresa por empresa. Nós já estamos nesse caminho. Sim. Tenho conhecimento de algumas denúncias nesse sentido. Sim. E só, porque, de fato, isso não é matéria que chega ao dissídio coletivo. Isso né? A questão de licitude, discussão sobre legalidade ou não, é matéria de investigação do MP e coisas assim. Né? Além dessa convenção coletiva, desse acordo coletivo citado pelo Dr. Bruno, há também vários acordos coletivos com consórcios de medicina. Também com mais ou menos... SAMU, Poder Público. Os consórcios de Cascavel, também com SAMU. Agora, na iniciativa privada, eu desconheço que exista um acordo dessa magnitude, da ordem de R$70 a hora. Pode existir, mas não conheço. Não é o caso de tentar investigar, então, qual é o salário que se vem pagando, em média, pelo menos para se fazer uma amostragem? Eu gostei da proposta do Ministério Público, porque nós estamos falando sempre sobre hipóteses. Podemos tentar, mas confesso a Vossa Excelência que terei dificuldades, porque dos grandes hospitais da cidade, a maioria, salvo em setores bastante específicos, trabalha com médicos autônomos. Então, teremos bastante dificuldade nisso, em levantar. Acho que seria mais fácil nós termos como paradigma os outros estados da federação e verificar qual piso eles estão fechando, qual piso estão celebrando, enfim, nas outras convenções coletivas. O advogado apresenta uma outra possibilidade, que seria verificar... Não, é que o doutor Bruno disse que são pouquíssimos os médicos registrados, a maioria trabalha em regime autônomo, o impacto talvez não fosse tão grande na folha de pagamento dos hospitais que pudesse fazer uma proposta melhor para os médicos para fazer o piso salarial. E ele propõe que se avalie o que se paga nos outros estados. O que os senhores acham disso? Então, se faria um levantamento sobre os pisos salariais, porque pelo menos você já tem as convenções que expressam claramente isso. Não fica aquela coisa, não é, tal. Então, se faria um levantamento médio dos pisos no estado. A senhora tem informação de como é que está isso nos outros estados? Eu não tenho informação do valor dos pisos, mas a gente pode tentar levantar essa informação. É rápido, né? Mas... Mas aí, claro, vamos estabelecer o piso para 4 horas, é isso? Sim. É isso? 4 horas? Sim. Então, eu quero sinceramente acreditar, até o último momento, na possibilidade da solução negociada. Então, não vou encerrar a negociação agora. Se o Ministério Público não se opõe, eu vou novamente suspender e propor que os senhores façam um levantamento dos pisos salariais para a jornada de 4 horas, pagos nas outras unidades da federação, e se possa haver, então, a partir daí, uma conversa novamente entre vocês, submissão, se for possível fechar num piso alternativo,
seja isso submetido às assembleias e se volte aqui. Qual é o tempo que vocês precisariam para isso? 15 dias? 15 dias. Acho que é importante só deixar claro, né, se há essa real intenção, porque já adianta, eu já fiz esse estudo, que o piso do Estado de São Paulo é esse, é R$ 3.500, mais ou menos. Então, se há intenção de flexibilizar, porque senão a gente vai... O sindicato, na assembleia da categoria, não aceitou esse valor de piso, então... Bom, dificilmente você vai ter um piso mais alto que o de São Paulo, né, doutor? Não é? São Paulo provavelmente seja o estado que paga melhor. Não sei, estou chutando. Não é. Será que não? No Amazonas, eles conseguiram fechar com o piso do valor do piso da FENAM. Então, do piso? Da FENAM, da Federação Nacional dos Médicos, que é o piso que é? de 11.900 e poucos reais por 20 horas. Mas veja só, né? Aquela coisa, né? É uma condição peculiar do Estado. Acho que poucas profissionais querem ir para lá, aquela coisa. Então precisa fazer... mas a gente faria uma média. A gente pegaria todos, dividiria pelo número de estados analisados e veria a média. Pode ser assim? Eu concordo, sim. Tem alguma forma disso passar na Assembleia? Não acredito, dependendo do valor, né? Mas eu não, em princípio, a gente não acredita. Vejam só. Tomando por base esse piso de 3.500, a gente não acredita. Não. Vamos ver essa média aí. Vamos imaginar que chega a 4. Não dá? Não, ainda 4 eu acho que é pouco. O ponto de partida da Assembleia, sabe, Excelência, eu acho que 4 é pouco. O ponto de partida de vocês qual seria? Não os 11, que é o teto. Mas qual seria o ponto mínimo que vocês... Eu não tenho... 7, 8 mil, né? Eu acredito difícil. que... Seria um meio termo possível. entre esses 3 e os 11, seria 7, 8 mil. É o que eu pensei também, mas... Vejam, se o sindicato patronal não quiser negociar e não quiser dissídio, não tem nada, não vai dar nada. O tribunal não vai. Ainda prevalece aqui no tribunal, não vou julgar. Se cair para mim, eu vou me dar por suspeito, porque eu estou falando aqui, né? Quer dizer, ok? Não quero que vocês interpretem isso como pré-julgamento, mas traduzindo a posição dominante da especializada, eles não querendo dissídio, não tem nada, vocês não vão ter nada. Exemplo, Nem convenção, nem piso. TST, né, Oi? Isso não está decidido pelo TST ainda. Tem razão. O TST está refluindo, vocês sabem disso, né? Sim. A tendência atual do TST é de refluir. Né? A nossa ideia nem é estender o conflito, Excelência. A gente Nossa, busca a conciliação. O Dr. Zornig sabe disso. Nós também não, a gente tem um bom relacionamento. Eu sei, mas eu estou explanando a questão patronal, né? Que às vezes parece que a gente não quer negociar e não é isso. Eu tenho 2 problemas. O primeiro problema é esse, que a gente não pode se furtar. É uma questão histórica de 500 anos de prática da medicina de forma autônoma aqui. Eu não vou conseguir mudar em um mês, nem numa convenção coletiva. Sim, e o Ministério Público, se o sindicato for ágil, vai investigar caso a caso. Sim, e aí no evidente. tempo vai dizer se está certo, se está errado. Evidente, e aquele que tiver contra a lei, que estiver usando do médico para... enfim, tem que ser punido. Essa é a questão. Mas o fato é que a gente, além dessa questão de grande informalidade, de grande número de profissionais autônomos, tem as outras categorias por trás. Eu só quero fazer uma elucubração técnica aqui com o Pois senhor. não, Excelência. Hoje a doutrina já está trabalhando com a subordinação objetiva, né? O Maurício Godinho avança em relação à ideia de subordinação jurídica e tal, justamente dizendo como é possível existir uma empresa hospitalar que não tenha médicos empregados, a menos que se admita o fim do direito do trabalho. Quer dizer, o que eu quero ponderar é isso, quer dizer, o próprio direito do trabalho, por causa da precarização que tem sido a tônica nas últimas décadas, constrói a subordinação estrutural como uma alternativa a velho conceito da subordinação jurídica. Então, não sei como é que vai evoluir a investigação do Ministério Público nesse particular, mas é o que eu estava dizendo, quer dizer, a prosperar essa conduta, com todo o respeito, hein? Acaba o direito de trabalho, né? Quer dizer, todo mundo vai contratar autônomos, mesmo na atividade fim. Eu não gostaria de entrar nessa Não, seara, também mas... não é o caso do dissídio, que eu só estou conversando mesmo. Não, eu também, mas de qualquer forma, eu posso garantir ao senhor, eu cresci dentro de um hospital, posso garantir ao senhor que tem médicos que atuam lá de forma absolutamente independente, que não respondem à diretoria de nenhuma forma. Eu conheço, eu sei. Então, mas há muitos que... Há muitos que sim, e esses têm que ser empregados. Na minha velha experiência de 30 anos, o que a gente vê é que a maioria, infelizmente, ainda é
esses que dependente do trabalho que fica no hospital e tudo mais. Esses que são subordinados e que respondem tecnicamente à diretoria dos hospitais têm que ser empregados, isso eu nem discuto. Mas defendo também que aqueles que ganham bastante dinheiro com isso e que são absolutamente independentes, que trabalham em vários hospitais de forma absolutamente independente, que atuam com os seus pacientes dentro desses hospitais sem nenhuma interferência da direção do hospital, esses têm que ter, dado o princípio da livre iniciativa, a garantia do exercício autônomo da profissão. Eu só estou trazendo esse assunto à baila, doutor, porque, claro, isso acaba tornando muito nebulosa a situação. Sim, lógico. O que é o piso? A gente não sabe mais, por causa disso. É por isso que eu digo do risco de se colocar em xeque o próprio direito de trabalho. Né? Não, concordo com o senhor. Então, tá bom. Eu acho que... O quê? Vamos tentar, então, ver essa média, gente? Ou não? Não vale a pena? Podemos tentar, mas... A gente não se opõe a tentar. A gente também está aqui sempre para conciliar, e a gente vem defendendo os interesses da categoria e não pode conciliar sem que a categoria aprove também esses pisos. Né? A ideia que a gente tem do sindicato e a categoria tem é da valorização, principalmente das duas profissões importantes que temos no Brasil hoje, que é o médico e o professor, como tem visto aí nos telejornais, aí estão realmente com salários bem apertados. Mas a gente não se furta a negociar de forma alguma. Também a gente poderia admitir que o piso é só o piso. Se por acordos... Porque o que causa muita estranheza é o fato de não haver convenção coletiva, né? Sim. Então, quem sabe se pudesse flexibilizar um pouco a preocupação com o piso, porque não se trata de outra coisa senão piso, para que nos casos em que haja a possibilidade de negociação direta com as empresas se façam acordos. Mas é que como vocês têm feito já. É que a colocação do valor do piso, isso influencia em todas as outras negociações, os acordos coletivos, em tudo, né? Mas vejam, se vocês estão sobrevivendo há 6 anos sem convenção, então talvez não valha a pena ter convenção. É isso que eu estou entendendo? Talvez com piso baixo não vale a pena ter. Com piso baixo dessa maneira que é oferecido pelo patronal, Aí não vale a pena. Para a gente não vale a pena porque a gente tem feito acordos muito melhores individualmente. Então, não tem... E como o senhor ouviu aqui, há um número muito escasso de médicos contratados pelos hospitais, em Curitiba, em região metropolitana e no interior principalmente, né, doutor? Então, essa convenção, o impacto não seria tão grande como o impacto que é a gente negociar direto com o empregador e conseguir condições muito melhores. Como tem sido na prática? Só por curiosidade. Eu já podia ter encerrado a audiência, eu estou querendo aprender com vocês mesmo. Como tem sido na prática isso? Vocês vão lá e negociam e sai acordo? E sai acordo. A gente negociou aqui com essa da FEAES, foi uma negociação difícil, foi longa, mas a gente conseguiu ter um aumento real no valor do que era pago ao médico, que era em torno de R$25 a hora, R$24 a hora, para 70. Foi para 60 no começo e agora foi para 70 e pouquinho. O valor líquido da hora. Então, melhorou muito essas pressões individuais. Os locais precisam do médico e a gente... É por isso que eu acho, sinceramente, aqui vai uma opinião de professor, porque eu já falei, não vou julgar esse caso. É por isso que eu acho que... Para que dissídio coletivo? Quer dizer, eu respeito a posição agora do Ministério do Tribunal Superior do Trabalho e tal, eles estão querendo retomar a velha função do dissídio coletivo como se fosse um acesso à jurisdição. Mas o dissídio coletivo é uma jurisdição anômala, em que não se aplica a lei, criam-se direitos. Quer dizer, o judiciário assumia desde sempre uma competência normativa e criadora de leis que o Supremo acabou tolhendo radicalmente. Né? Não dá para ficar criando lei. Não é o papel do judiciário. Quer dizer, então o dissídio coletivo... Veja, se isso aqui vai para o dissídio coletivo, vamos adotar o piso de São Paulo e para vocês vai ser pior. Vai ser pior. O que a gente vai dar? Vai dar o INPC mais 1%? Vocês conseguem quanto? Isso já, de 6 anos dá mais. Dá mais, né? Dá bem mais do que eles estão oferecendo. Do que eles estão oferecendo. Então tá, né? É o risco, né? Então acho que eu vou fazer... acho que vamos ser realistas, né? Vamos continuar tudo como está, né? Acho que para vocês é melhor, não é isso? Continuar como está, que eu digo Não, veja bem, não que seja melhor, né, Excelência? É que se não houver uma proposta que atenda os interesses da categoria, diante do que é a única saída, né? Diante do que o patronato está disposto a fazer, com razão. Eu também, se fosse o patronato, não ia mexer no jogo.
Para eles também está bom do jeito que está, porque na medida em que as empresas cedem e fazem acordo, elas se viram. Quer dizer, o sindicato econômico patronal não assume responsabilidade em relação a empresas que não podem assumir o compromisso que fazem com os senhores na negociação caso a caso. Então, é um impasse incontornável. E se a justiça botar a mão aqui, com todo respeito, né, à instituição de dissídio coletivo, vai piorar as coisas. Vai piorar as coisas. Difícil, né? Chegamos a um impasse incontornável, é isso que eu estou entendendo? Então, eu estava tentando ver se extrair alguma coisa, mas... Parece que sim. Esse impasse... É isso mesmo, senhores? Eu acredito que sim, Excelência. Dada Até toda não por essa vontade realidade. nossa, nem dos representantes, nem dos advogados, mas da categoria em si, né, Excelência? Claro, entendo. Claro. E só para finalizar o raciocínio, né, Excelência, eu falava das outras categorias, mas nós temos várias outras categorias superiores que também são abarcadas por essas convenções, como farmacêuticos, biomédicos, assistentes sociais. Nenhuma delas tem o piso nem próximo disso. Então eu resolveria um impasse aqui para criar outro bem maior lá atrás. Porque também não dá para comparar. Daí Não estou responsabilidade. Não, de forma alguma. Tudo De forma alguma. Eu não estou equivalendo as profissões. Eu estou dizendo que existem outras categorias. Não. Doutor Zornig, seu colega está apenas dizendo o seguinte: uma decisão que ele tomar aqui Isso. vai lhe acarretar um problema muito sério em termos de encadeamento das outras profissões que estão envolvidas na atividade econômica. Não, até pode, lógico. Né? Até pode, com é certeza. uma posição muito delicada mesmo. Por isso Perfeito. que eu não queria ser o relator, por isso que eu já estou dizendo, não vou julgar se venha para mim. Né? Então, assim, eu não quero pôr a mão nessa cumbuca. Então, tá bem, quer dizer, eu acho que estamos num impasse incontornável. Como é que então ficamos diante da impossibilidade de acordo com relação ao piso proposto pelo sindicato profissional e contraproposto pelos patrões, e também com relação à fixação da jornada, não é isso? Isso. É inviável a negociação, né? E diante disso o sindicato patronal recusa o dissídio, é isso? Expressamente. Perfeito, Excelência. Excelência. Você pega? Oba. Desculpe só fazer uma parte aqui. Meu nome é Christian, sou advogado do SESI, Serviço Social da Indústria, que nós também viemos para a audiência, mas eu estava quietinho aqui porque a briga estava entre os dois sindicatos ainda. Precisava resolver os dois para daí só trazer para o nosso caso. Nós viemos para essa audiência porque na audiência anterior, como existia em 2008, 2009 um acordo coletivo firmado com o SESI, o Dr. Gunter, que presidiu a sessão anterior, pediu que nós tentássemos analisar e conversar para, de repente, a possibilidade de, então, firmar um acordo coletivo com o SESI. Mas nós conversamos, aqui eu conversei com a diretoria do SESI, a grande discussão cai também na questão do piso e na questão da jornada. Então, realmente, não há essa possibilidade. A gente continua, vamos dizer, tratando os médicos pela nossa categoria preponderante, que é a do Senalba. Então, eles acabam, vamos dizer, seguindo os ditames daquela convenção coletiva. Diante disso, pelo SESI também a gente reitera a impossibilidade da composição e daí reiteramos todas as preliminares de defesa, que também tem da ausência de comum acordo, a ausência de próprios membros empregados do SESI nas assembleias pleiteando o acordo coletivo e demais preliminares arguíveis. Pois não, doutor. Mais algum suscitado gostaria de estar presente? Não, na realidade só nós dois que comparecemos. Ficou certo. só o sindicato patronal e das demais entidades suscitadas, só o SESI que daí compareceu por sugestão do Dr. Gunter. Muito obrigado. Mormente no que concerne a fixação do piso salarial dos médicos, concernentemente à jornada de 4 horas. É piso salarial concernente à jornada de 4 horas, não é isso? Exato. Esse é o Isso. ponto, não é isso? Uhum. A proposta de extensão das demais cláusulas da convenção anterior, fica expressamente recusada. Pois não? Fica expressamente recusada pelos representantes das categorias econômicas. Esqueci. Certo? Os quais também manifestam expressa recusa
ao dissídio coletivo e reiteram as preliminares. Os senhores estão lendo a ata aí, não é isso? Sim. Então, as preliminares aduzidas nas respectivas defesas. Eu não sei se eu já usei aduz aí. Não, ok. Aduzidas nas respectivas defesas. Diante do que se... Ponto, parágrafo. Diante do que se discutiu em audiência, determina-se o encerramento da fase de tentativa de negociações, determinando-se o envio dos autos à colhendo da sessão especializada. Eu só esqueci de dizer o que o SESI, vamos acrescentar. Acho que nós não se manifestamos com relação às defesas. Antes da ainda. última frase aí, também foi afirmado expressamente também pelo SESI, pelo sindicato representante do SESI, né? Excelência, desculpe, na realidade não é o sindicato representante do É o SESI, próprio é SESI, só o próprio desculpe. SESI que Eu foi estou por fora, suscitado. me desculpe, eu estou realmente pegando o Não, bonde sem andando. problema, sem problema. E manifestar com relação às defesas. Que o mesmo impasse que se apresenta em relação à fixação do piso para a jornada de 4 horas inviabiliza por hora a pactuação de acordo coletivo. Por hora de acordo coletivo. Mais alguma coisa que precisa constar da ata, gente? Excelência, só eu gostaria daí que reiterasse que também o SESI daí não concorda com a manifesta expressa recusa no dissídio e Também- reitera as preliminares. Né? Também o SESI recusa expressamente o dissídio coletivo, reiterando suas preliminares. Obrigado. Pois não, doutor, eu O compromisso. agradeço. Mais alguma coisa, senhores advogados? Só prazo para me manifestar com relação às defesas. Tá bem. Pelo sindicato. Então, empurra esse negócio para baixo aí do envio para. Recusa a apresentação do tecido coletivo e reitera Reitera as preliminares trazidas em defesa. O sindicato profissional solicita prazo para manifestação sobre as defesas. Qual é o prazo usual, Ana? normalmente até combinado, 10 dias. Quanto é que o senhor precisa, doutor? Se pudesse dar uns 15 dias, seria que são várias defesas, né? Beleza, vamos embora. Solicita o deferimento De prazo para manifestação sobre as defesas, sendo-lhe concedido o prazo de 15 dias. Concedido o prazo de 15 dias. Excelência, eu Pois não. não sei se as razões finais serão ou não remissivas, mas depois eu gostaria que fosse remetido ao Ministério Público para parecer. Eu peço mil desculpas que eu estou atropelando o Imagina. procedimento por falta de prática mesmo. Perdão. Então, A gente ia fazer aqui um passo a passo para o senhor. Não tem problema. não, eu estou pegando o bonde andando, mas tudo bem. É de 15 dias. De 15 dias. E aí as razões finais, então normalmente tem um prazo após Certo. a... Certo. Mas antes vai para o MP, depois vai para o MP, depois das razões finais vai para o MP. Isso, antes da distribuição. Tá bom. Claro. Certo. Então vamos lá. 15 dias. 15 dias. Após conceder-se a oportunidade para apresentação de razões finais no prazo de... Quanto que é a praxe, senhor? Acho que é 5 dias normalmente. Isso também 5 dias, mas também é sempre sendo assim. Normalmente 5 dias. 5 dias tá bom para vocês, para razões finais? Sim. Ok? Sim. Prazo comum, né? Comum, né? Porque é Sim. eletrônico. Sim. Eu não sei se o doutor Bruno aqui me pediu um prazo, porque tem Para estatutos. os estatutos Sim. faltantes, né? O prazo também, no prazo das razões finais. Sim, aham. O sindicato patronal requer prazo para
a juntada de documentação hábil a convalidar sua representação em juízo. Convalidar sua representação em juízo. Isso antes das ações finais, né? Hã? Como que é a praxe? Na verdade, eu tinha sido concedido para o doutor pedindo elastecimento, né, doutor? Então, pode ser de data de uso, ou quando, né? Das pessoas Tanto faz. Qual que é a prática? pode ser até a gente, né, doutor? Tem uma apresentação da gente. Autoriza-se a juntada requerida até o momento da apresentação das ações finais. Só para o senhor saber que consta na ata, são 3 fundações que foram tomaram ciência, já foram intimadas, mas não participaram. Tem que consignar, né? Já está consignado. Já aqui, consignado. professor, Que elas estão ausentes. elas estão ausentes. Já estiveram ausentes na primeira também, mas normalmente Não vem. comparecem. Nesse caso, eles não são intimados. Ele agenda a ciência também da ata, mas... Isso tudo é praxe, né? É. Não preciso eu falar. Não, a gente coloca aqui os cientes, as partes, intimem-se as 3 Tá bom. as pessoas ausentes e também a remessa ao Ministério Público a gente vai Já é postar praxe. aqui. Depois das razões finais, vai ao Ministério Isso. Público. Ok. Encerramento, vou colocar aqui. Depois do Ministério Público. Isso, depois da ação. Tá. É antes de distribuir isso. Tem que ser lá para baixo. Primeiro o Ministério Público faz as ações finais e eu atropelei tudo. Desculpa. Nada mais? Agora também a gente costuma dispensar a assinatura das partes, só o presidente da sessão e o Ministério Público assinar. Pode ser, o senhor concorda? Tá bom, vamos seguir a praxe dela. Como vem determinando Sua Excelência Vice-Presidente, assinam a ata apenas o Ministério Público e o juiz oficiante. Tá bom? Ok. Só estou fazendo assim para manter a praxe da desembargadora Ana Carolina. Posso imprimir? Por favor. Então, eu acho que coisa, não, um sinal dos tempos, né, doutora Viviane? É verdade. No fim, a gente percebe claramente que a ingerência do judiciário aqui pode ser tumultuária, né? Tem razão, excelência. Não é? Verdade. Agora, Situação atípica. Os senhores, então, agradeço muito pela paciência aqui com a minha condição de neófito, né? Imagina, E, enfim, agradeço pela boa vontade no diálogo, né? A tentativa de negociação está bem evidente. Eu tenho tentado sempre aqui no tribunal estimular a negociação, mas estou vendo que o impasse é incontornável e que talvez a situação seja melhor resolvida caso a caso. Com relação à condição dos médicos, eu penso que de fato não é matéria, eu já havia dito isso também em outras ocasiões. Quando se discute licitude ou ilicitude, regularidade ou não do procedimento, essa matéria fica melhor enquadrada na seara da investigação, caso a caso, por meio de denúncia ao Ministério Público e negociação direta por meio de termo de ajuste de conduta, enfim. Né? Isso já está em curso, Excelência. Isso é uma boa estratégia. Mas eu também agradeço a Vossa Excelência pela boa vontade em tentar realizar a negociação, mas a gente não tem poderes para tanto. Claro. É a vontade da categoria. Claro. Bom, Também muito agradeço aos representantes patronais, né? Até logo.
Até logo, muito obrigado. Boa tarde.